Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas e a partir de agora a gente dará ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama nesta semana que será decisiva para o Vasco da Gama, tanto nos campos. O Vasco tem 2 jogos essa semana, assim como fora de campo para poder contratar. Isto mesmo. Então é o seguinte, pessoal, nos acompanhe até o final deste vídeo. A gente vai falar aí sobre a situação de reforços. Tem reforço aí para ser apresentado amanhã. E olha, meus amigos, muita coisa aí sobre volante e meia, situação que deve ser resolvida nesta semana. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para nos conceder um voto de confiança. Se inscreva, é de graça. Se você não gostar, depois você cancela. Deixe o seu like ou o seu dislike para avaliação do nosso conteúdo e ativem o sininho. Bora lá, pessoal. Vamos começar falando aqui sobre o jogão de amanhã. Vasco da Gama e Nova Iguaçu. Jogo lá em Brasília, no Mané Garrincha. 10 mil ingressos foram colocados aí à venda para esse jogo e não há outra alternativa para o Vasco da Gama. É vencer ou vencer. Botafogo e Fluminense ontem venceram com tranquilidade os seus respectivos jogos e o Vasco da Gama amanhã precisa se superar aí o desfalque, né? O Nenê dificilmente viaja, está com problema aí na panturrilha, assim como a gente não vai poder contar aí com o jogador Bambu e o Zé Gabriel. A tendência era aí que o Rodrigo, volante que foi muito bem, viesse a substituir o Zé Gabriel, naturalmente, mas ele levou o terceiro cartão amarelo, consequentemente não joga, perfeito, não joga. E o De Luca deverá ser esse cara aí, deve fazer estreia no time titular do Vasco. A gente aguarda a finalização do treinamento do Vasco, está acontecendo nesse exato momento, para a gente, na parte da tarde, trazer o time titular. O seguinte, pessoal, o Vasco viaja hoje para Brasília, perfeito? Bom, vamos lá, para notícias aí envolvendo reforços. Semana decisiva aí para o Vasco, muito decisiva mesmo. Isto porque essa semana aí o Vasco da Gama vai fazer anúncios aí. O Capasso, uma situação que a gente tem falado aqui diariamente, está confirmadíssimo, o martelo batido. O jogador chega amanhã no Rio de Janeiro para fazer exames médicos. Passando nos exames médicos, vai ser anunciado. Então, essa semana a gente já vai ter uma novidade aí. Outra novidade é a situação do jogador Lelê, né, lá do Volta Redonda. O Vasco encaminhou o empréstimo desse jogador. Isto mesmo, Lelê. O seguinte, na última sexta-feira, representantes do Itaboraí fizeram uma reunião com o Abelão, com o Abel Braga, lá no CT Moacir Barbosa, e o Vasco aí travou a preferência pela contratação aí desse jovem talento, até aqui, na minha opinião, a revelação do campeonato carioca. Portanto, aí o Lelê, muito próximo de ser jogador do Clube de Regatas Vasco da Gama, certo? Se não existir aí proposta de venda, ele vai jogar o Campeonato Brasileiro pelos Gigantes da Colina. 2 situações deverão ser
desenvolvidas ainda essa semana. Situação envolvendo aí volante, certo? O Vasco da Gama aí precisa contratar com urgência. Dia 8 já tem o sorteio da Copa do Brasil, né? O Vasco deve estrear dia 22 ou dia 23 e o elenco precisa já estar fechado. E o seguinte, né? A gente vive aquela situação aí de expectativa. O Santiago Reis, o Huracan bateu o martelo aí e quer 5 milhões e meio de euros pelo jogador. Algo ali em torno ali de 32 milhões de reais. É muita grana, é muita grana. E o que acontece? O Vasco deu uma freada nessa negociação, porque o Vasco entende o seguinte, que há outros jogadores aí disponíveis aí no mercado. E o seguinte, vários jogadores aí foram oferecidos para o Vasco da Gama, outros aí o Vasco tende a repatriar, como é a situação do Souza, né? Que a gente tem dito aqui periodicamente que deverá ser atleta do Vasco da Gama. O próprio Alan já deixou claro que quer ouvir uma proposta do Gigante da Colina. E o seguinte, surgiram aí situações como o Bruno Henrique e o Aranguiz, jogadores que poderiam vir de graça para o Vasco da Gama. Dois belíssimos jogadores. O Bruno Henrique, aquele que jogou no Corinthians e que jogou na equipe do Palmeiras, né? Multicampeão, e o Aranguiz, que dispensa comentário, um jogador que tem 2 Copa América aí na bagagem, que há mais de 10 anos é titular do Bayer Leverkusen. Então, o que o Vasco entende? 5 milhões e meio pelo Reis aí é uma situação que você poderia contratar outros atletas aí. Essa semana, essa situação deverá ser aí sacramentada. Assim como a situação do camisa 10. Ontem a gente teve uma informação aí envolvendo Felipe Coutinho, certo? Que se o Kia conseguir a liberação dele, a preferência do jogador é pelo Vasco da Gama, em caso de retorno ao Brasil. Ontem muito se especulou a saída do Léo Matos lá para a Grécia, realmente ele foi para a Grécia. Será que o Léo Matos foi apenas ser homenageado pelo PAOK, ou será se terá conversas aí com o Rames Rodrigues? Então são situações aí que estão surgindo. Esse camisa 10 de peso o Vasco vai trazer para o meio do ano. O Vasco está aguardando aí a janela europeia abrir, certo? Para que a gente possa ir com impacto aí nesse jogador, porque muitos valores altos foram pedidos, Reynoso, Franco Fagundes, Acosta, e não tem condição do Vasco pagar aí de 6 a 8 milhões no jogador, podendo trazer um medalhão desse de casa. Perfeito, pessoal? Então eu agradeço aí pela atenção de vocês. Vamos aguardar, porque essa semana o mercado vai ficar muito quente aí e o Vasco precisa se reestruturar, se organizar para não ficar feio aí na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Vasco neles, e a verdade ela prevalecerá. Valeu!